Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa com Gestor, o nosso bate-papo mensal com os investidores e aqueles que cuidam do nosso rico dinheirinho. Eles que tomam conta dos investimentos, são os gestores, os administradores das carteiras de investimentos aqui da McCloud. E a gente, todo mês, tenta trazer gestoras que estejam alinhadas à performance e, sobretudo, à estratégia de mercado, sobretudo em tempos de coronavírus. E se você acha investir difícil, sobretudo nesses momentos de crise, está difícil conseguir algum rendimento na Bolsa, tá? Muita volatilidade, já caiu mais de 40% nos momentos mais difíceis. Bom, a taxa de juros também foi lá para baixo, não tem como mais conseguir aquele 1% ao mês. Até os fundos DI renderam negativo. Pois é, está difícil realmente conseguir bons investimentos em meio a tantas incertezas. Mas imagine você que existe um fundo de investimento que rendeu nada mais, nada menos que até aqui 5,26% no ano de 2020, onde praticamente todos os investimentos estão dando retorno negativo. O Rio Absoluto reina como um dos mais impressionantes fundos de multimercado em performance no mercado financeiro. E eu estou falando da Rio Gestão, uma empresa fundada em 2006, dedicada à gestão ativa de recursos, especializada na análise de empresas e no investimento em ações. Para falar deste oásis, desta joia que é o Rio Absoluto, eu trouxe o Cristiano Pinelli e o André Luiz Kern Peçanha. Eles são sócios-diretores da Rio Gestão. Vou começar com o Cristiano. Ele atua no mercado financeiro desde 96, responsável pela estratégia de derivativos e renda variável. Tudo bem, Cristiano Pinelli? Bem-vindo. Ô, Rafael, obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui nesse ano tão difícil aí. Apesar de que todo ano é difícil, a vida de gestor não é fácil, porque enquanto você acerta até hoje, amanhã tem um novo desafio. É uma profissão que requer muito estudo, dedicação. Você tem que ficar sempre buscando notícias, estudando empresas, analisando a parte política, analisando até a parte médica hoje em dia, para tentar entender o que Quem diria, né? Quem diria a gente está olhando como é que funciona um vírus, o que pode acontecer. Nunca soubemos tanto sobre vacina, né? Vacina e remédio, e quanto tempo vai demorar, ou qualquer coisa. Então, esse é o desafio. A Rio Gestão se propõe a ser uma casa onde a gente tenta diversificar investimentos. A gente tem no nosso DNA, a gente quer ser conhecido por todo o nosso histórico pregresso. A gente quer se posicionar como pessoas que entendem de renda variável, e a ideia é diversificar e tentar preservar o capital do cliente de forma diversificada. Você que veio do esporte, tentar empatar e poder fazer um gol de vez em quando, e a gente abrindo cada vez mais dentro dos seus benchmarks. Aí, no caso da Rio, a gente tem fundos de ação, então a gente tenta ganhar da Bolsa, e os fundos multimercados que tendem a tentar ganhar do CDI. Então, é mais ou menos isso aí. Não é fácil. A gente acerta e erra muito. Tem que ganhar muito quando tá com a visão certa e perder pouco quando está. Então, a nossa ideia é ter assimetrias diversificadas no portfólio, e é isso que a gente se propõe. E nos últimos anos a gente tem feito isso com algum sucesso. Sem dúvida. E os fundos da Rio Gestão estão nos portfólios de investimentos da McCloud. Não é apenas o Rio Absoluto, tem o Rio Arbitragem, o Rio Ações, só para você ter uma ideia, tem uma rentabilidade acumulada de quase 600%, sofreu relativamente pouco, está por volta aí de uma rentabilidade negativa de 15%, enfim, dentro de um cenário onde o Bovespa bateu aí quase menos 45%, é sem dúvida um sobrevivente com louvor desse momento difícil. Bom, e está com a gente também o André Kern. Tudo bem, André? Legal demais ter a sua participação. O André, ele é sócio-diretor, está desde 94 na análise de empresas, trabalhou na Máxima Asset, é formado em Engenharia Civil pela PUC-Rio, pós-graduação em Finanças pelo IPMEC. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite.
Acho que o fundo, assim, dentro desse projeto aí de educação financeira, né, eu acho que a gente está vivendo um momento que pode perdurar por muitos anos, que é essa questão da taxa de juros em patamares muito baixos, né? E isso vai fazer com que as pessoas saiam daquela inércia de ter uma aplicação de um fundo tradicional de renda fixa com aquela rentabilidade nominal que já foi de 15%, vem caindo ao longo do tempo, e hoje em dia está próximo aí de 3% ao ano, com provavelmente corte das taxas de juros aí na próxima reunião do cupom, isso vai vir para próximo de 2%. Ou seja, as pessoas precisam cada vez mais conhecer outros tipos de investimento. Eu acredito que fundo de ações, com a característica do nosso fundo, né, que tenta a cada instante estar escolhendo, né, as melhores opções de investimento dentro da bolsa, passa a ser um veículo muito importante para uma poupança de longuíssimo prazo, né? A pessoa tem que ter sempre na cabeça que tem que ter uma visão de médio e longo prazo, né? Mas você vê pela rentabilidade acumulada sobre a bolsa no longo prazo que o trabalho bem feito ele gera resultado para o cotista. Sem dúvida nenhuma. E a gente vai conversar demais sobre as estratégias da Rio Gestão. Para isso, eu tenho ao meu lado o meu grande amigo, meu parceiro faixa preta, João Gabriel Schlitter, que já está aqui com a gente também. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Olá, Rafael. Um prazer estar de volta. Olá, Pinelli. Olá, Kerner. Muito bom ter vocês aí com a gente para falar um pouco nesse podcast e conhecer um pouco mais da Rio Gestão, né? Que tem um pouco do seu histórico muito longo aí de sucesso. É isso mesmo, desde 2006 e desde 2014, Rio Absoluto. Bom, quero começar perguntando para vocês, Kerner e Pinelli, como é que vocês foram impactados por essa crise? Alguns gestores, os quais eu conversei, diria que entre 5, 4 disseram que não viram a crise chegar, né? Imaginavam um cenário de 2020 completamente diferente. Outros estavam um pouco vendidos em S&P, estavam meio assim, com uma possível retração econômica mundial e mais ressabiados acabaram, digamos assim, tomando um caldo menor, um caixote menor com a onda da pandemia do coronavírus. Como é que a Rio Gestão foi impactada por essa epidemia que, eu digo, a crise econômica poderia estar aí mais ou menos no radar, mas não a pandemia e o impacto que ela teve? Essa aí eu vou deixar o Cristiano começar respondendo, porque ele foi um dos poucos gestores que conseguiu prever isso. Ótimo, quero conhecer os argumentos e os porquês, que essa eu quero ver explicar. O que aconteceu foi que no ano de 2019, a gente teve foi um ano onde a gente esteve posicionado quase o ano todo na nossa alocação máxima de bolsa. A gente via que tinha decidido a eleição e o mercado entendia que você tinha um governo pró-mercado, e a gente pegou essa primeira onda favorável, basicamente comprado e alternando ações e empresas no nosso portfólio, mas basicamente foi um ano meio numa única direção. Parecia que ia continuar isso em 2020. A gente começa o ano ainda na mesma batida, e aí algo aconteceu, começou na China, numa localidade chamada Wuhan, começa um lockdown que se estende pela província inteira de Hubei. A gente percebe isso e começou a observar aquilo com mais atenção, a ponto de estar aqui à noite tentando ver na televisão chinesa o que estava acontecendo e achar muito estranho. É um lockdown, não é esse lockdown que a gente está vendo aqui no Brasil, era totalmente parado. Eu falei, pô, isso aqui é uma coisa estranha. A gente começou, tinha uma venda também de S&P, a gente achava que ele estava começando as primárias americanas, achava que o mercado podia ter, o Bernie Sanders, que é o candidato mais à esquerda do Partido Democrata, parecia que tinha alguma chance de prosperar, e a gente estava fazendo um hedge na Bolsa Americana, achava que isso podia impactar um pouco o balanço de riscos da eleição. Quando a gente viu isso, a gente começou a aumentar a venda por outro motivo, estava vendido por causa disso, começou a diminuir as posições de Brasil e começou, de alguma forma, a ver, porque desde a Segunda Guerra, o mundo caminhou para uma globalização, e hoje você vê cada produto que você tem, uma parte é montada na China, uma parte na Polônia, na Alemanha, na Finlândia, e isso fez durante muito tempo que jogasse preços para baixo, eficiência, um crescimento maior.
E a gente olhar a China é muito representativa nesse movimento. Aquilo parado, eu tinha um amigo que mora em Pequim, e o cara falou, estamos começando a fechar Pequim. A gente começou a olhar como é que estava lá os portos, lá na costa oeste americana, o movimento diminuindo. Falou, pô, isso pode dar um problema, um impacto de toda a cadeia de suprimentos do mundo. Isso poderia, alguma coisa, impactar o crescimento no mercado que estava totalmente tranquilo, todo mundo muito confortável, as bolsas na máxima. Só que essa venda, a gente estava meio solitário, vendia, e todo mundo, e o mercado, e tomando calor, e o mercado subia, e a gente continuava, insistia na venda, falava, pô, mas isso aqui, alguma hora vai impactar, é impossível. E às vésperas do carnaval, e ainda assim, as pessoas não estavam. E eu comecei, tinha um outro amigo que estava na Coreia e falou, e o cara estava me visitando, foi lá no escritório, falou, esse tipo de reunião que a gente está tendo aqui na sala, isso aqui não tem mais. Lá está tudo. Eu falei, pô, mas isso é muito estranho. E a gente insistiu nessa venda, estavam começando perdendo, não é fácil, é muito difícil você estar numa posição perdedora, mas achava que algum problema muito grande tinha ali. E aí, quando sai para o carnaval, aí simplesmente o vírus entra na Europa e entra pela Itália, e aí o mundo acorda de que isso poderia ser, esse lockdown da China, ser uma coisa que pudesse acontecer em todo o mundo, porque o vírus viaja também. E ele foi fazendo uma segunda onda na Europa, uma terceira onda nos Estados Unidos, até que chegou no Brasil. E ele foi muito rápido a queda. E aí o mercado estava muito alavancado, e isso tem um motivo. Foram muitos anos de alta, com alguma tranquilidade. Nos últimos 10 anos, as pessoas não viram crise. Isso fez que você chegou a ver o VIX, que é o índice de volatilidade do S&P, via abaixo de 10 consistentemente. Isso, quando o mercado oscila pouco, as pessoas tendem a fazer posições maiores. Então, um mercado super alavancado. Eu opero desde 94, e eu acho que talvez tenha sido a maior sequência de circuit breakers por causa da grande alavancagem. E aí, todo mundo tendo as áreas de risco e compliance começaram a ter que diminuir posições. Quem opera com alguma alavancagem entende que tem que diminuir posição para caber no risco. E aí você teve aqueles circuit breaks na sequência. A Bolsa Brasileira chegou a 60 e poucos mil pontos. E quando chegou ali, a gente zerou um pouco antes da venda da S&P, não pegou a venda toda, a gente realizou um ganho. E quando chegou lá embaixo, tinha uma frase antiga que fala assim, agora o corpo boiou. Tipo, aqui tem gente que acabou, já zerou a posição, e a gente começou a comprar nesses níveis. E pequena, porque quando a vol ficou muito grande, o VIX chegou a sair de, sei lá, de 10, foi para 80, 90, quer dizer, então, para ajustar o risco, a gente começou devagarinho a tentar fazer a volta. Então, a parte da crise foi isso, a gente antecipou, teve bastante atenção nisso. O próprio Nassim Taleb, que cunhou o termo Black Swan, fala que não é, porque você estava ali, demorou isso a chegar. Ela já dava mostras, não foi como o atentado terrorista que veio nas Torres Gêmeas, que um avião saiu de um dia para o outro. Não, isso foi construído ao longo do tempo. Então, a gente acha que conseguiu estar um pouquinho mais atento do outro lado e conseguiu se proteger. E agora a gente começou a fazer posição, não a 60 mil, mas a 75. A gente começou a ver começou a ver os estímulos que os bancos centrais e tesouro. E hoje o que você tem todos os governos estimulando demais a economia, comprando títulos, corporate bonds, tudo que você possa imaginar, e o mercado está começando a reagir. E esse é um vetor. E, na contrapartida, você vai ter um crescimento menor e você vai ter um desemprego alto. Eu acho que os estímulos passam a ser mais importantes no curto prazo. É uma crise que, em tese, tem um começo, um meio e um fim. A gente não sabe exatamente, a gente fica tentando adivinhar se é um pouco mais, se vai demorar quanto tempo, o risco da segunda onda, se vai ter ou não vai ter. A gente lá na Rio Gestão acredita que pode ter uma segunda onda, mas vai ser menor, porque as pessoas já vão estar preparadas para um novo normal. Isso sim, você tem sempre a opcionalidade de ter uma vacina ou um remédio, ou você tem a opcionalidade negativa, que é ter um vírus mais letal ou mais contagioso.
Então, essa é a dificuldade, mas já antecipando, a gente acha que o vetor de curto prazo, os incentivos, os estímulos monetários e fiscais, os planos de infraestrutura que os governos, principalmente China, Estados Unidos, devem fazer para reativar a economia, eles vão ser muito potentes, e isso que está fazendo a alta da Bolsa agora. O Kern está falando sobre os juros baixos no Brasil. Eu acho que a gente vai ver a Bolsa subindo. Tem muito dinheiro na renda fixa, uma bolsa relativamente pequena e investidores migrando, muito sedentos por conhecimento, muito ouvindo os podcasts, as lives. Eu nunca vi uma quantidade dessa, sou antigo no mercado, eu nunca vi um interesse tão grande. Então, tem um dinheiro, do ponto de vista do gringo, que anda meio fora da bolsa, viu um risco político, a temperatura subiu aqui, mas parece que isso também está acalmando. Então, a gente acha que para frente a coisa é um pouquinho mais calma. Pode ser até que em algum momento, pode ser que lá na frente essa alta pode ser considerada no futuro uma bolha, mas no mercado você está aí para ganhar, você compra, quer que o seu ativo suba, e é bom ter um fundamento, mas é bom também entender o que está acontecendo. E lá na frente, aí tem a ver com o time, o mercado é muito importante acertar o time, não adianta estar certo muito antes ou muito depois, que provavelmente vai estar errado. A gente começa a ver, a gente está apostando na melhora dos mercados, mas preocupado que em algum momento lá na frente, isso que eu falei da globalização, provavelmente na nossa visão, isso vai se perder. As pessoas vão ter medo de ter... Imagina um remédio que é produzido, o princípio ativo na Índia, e você não tem e precisa aí naquele momento. Então, eu acho que a gente vai dar um passo para trás na globalização. Então, lá na frente, isso pode demorar 10 anos, pode ser que você tenha uma economia menos eficiente, crescimento menor e juros maiores. Mas a gente tende lá na Rio Gestão a operar por fases, por assimetria, por tempos. Obviamente, acerta e erra, tenta minimizar os erros. Mas o cenário é bem confuso. Nunca é fácil ganhar dinheiro no mercado, é um negócio que... Se fosse fácil, todo mundo ganhava, né, Penelli? Mas não é bem assim, não é bem assim. Não é fácil, a gente faz há muito tempo. Quando você está perdendo, você questiona muito o que está acontecendo, você testa as suas convicções o tempo inteiro. É um negócio desafiador e também é desafiador. E, por outro lado, é muito... te dá muito prazer de fazer isso. Bom, poderíamos encerrar o podcast, né? Mentira. O Pinelli deu um panorama super completo sobre o cenário macroeconômico, interno, externo, a visão do início da crise, muito interessante. Realmente, aturar esse drawdown não é fácil do ponto de vista psicológico, é preciso muito saber anímico, hein, João? Rola a bola para você. Rapaz, tem que ter sangue frio nesse mercado, né? Mas o Pinelli... Tem que você está bem otimista aí com esses estímulos das grandes economias em relação a esquentar, aquecer o mercado novamente, mas tem aí uma outra vertente que acredita numa segunda onda da crise que pode vir lá para o final do ano, no primeiro semestre de 2021, que pode ser ainda mais severa que essa primeira. A gente entende que, obviamente, como um gestor, você não pode ficar de fora dessas altas, como está fazendo agora, que isso pode ser muito ruim, né? Ficar de fora é sempre de uma alta muito ruim. E tendo em vista que o fundo de vocês, que acabou de ser premiado pela Morningstar, tem essa habilidade de se adaptar muito rápido, eu queria entender, primeiro, apesar de vocês fazerem operações extremamente complexas, como vocês conseguem manter essa descorrelação tão grande com o mercado, numa era onde você vê os fundos quant estão crescendo bastante, vocês são mais fundamentalistas, conseguem grandes resultados, e dado essa otimismo para o mercado daqui por diante em relação aos estímulos, e se realmente vier uma segunda onda, qual é o plano de contingência aí que vocês tem aí na gaveta para poder realmente ajustar a chave aí e não sofrer com esse mercado ou até aproveitar aí uma oportunidade? Bom, primeiro, a gente está com uma posição menor do que ano passado. Isso, por si só, já fala que a convicção é menor. Quando a gente estava comprado a 75 mil pontos, a posição também era maior do que agora. Então, a gente está um pouco menor. A gente entendeu que
Tudo no mercado tem a ver com convicção do que você acha e quais são os riscos. Você faz um balanceamento de riscos, o que você acredita e qual a probabilidade de sair do teu caminho que você está enxergando. Qual o risco político, qual o risco de uma segunda onda, e o tamanho tem que ser adequado a isso, vis-à-vis ao que você promete na tua volatilidade lá, que você está prometendo no seu fundo. No nosso fundo de bolsa é bem simples, a gente fica entre 80% e 100% e quer ganhar da Bovespa em qualquer cenário ao longo de médio e longo prazo. Então, o que a gente fez? A gente está um pouco menor. A gente tem uma reunião muito formal, uma vez por semana, e todos os dias antes do pregão a gente tem uma reunião que é para contar pequenos ruídos, se esses ruídos impactam de verdade no preço e vão fazer. Então, eu não imagino. A gente coloca uma probabilidade de uma segunda onda. Você pegar 1918, 1919, quando teve gripe espanhola, a segunda parte da crise foi mais letal, morreu mais gente. Eu acho que se tiver, o que é importante, assim, do ponto de vista do mercado, é quanto a economia vai ficar funcional ou não. Hoje em dia tem setores que estão funcionando e outros que não estão. Se voltar a funcionar, os que estão muito para trás melhoram e vai ter uma migração de setores. Então, o importante é analisar isso. Eu acho que isso não é de uma hora para outra, você vai começar a sentir. De certa forma, você consegue olhar. A China já chegou a ter lockdown em outras cidades depois. A gente estava sempre monitorando. O passado é a Ásia e o futuro é o que está chegando aqui. E a gente vai olhando para frente e para trás no mundo, como esse vírus foi correndo e provavelmente como ele vai lidar. Então, isso é uma preocupação diária. Quando eu falo que os riscos estão menores, a visibilidade não é tão clara, o que você está me falando é isso. Pode vir uma segunda onda, sem dúvida. A nossa probabilidade maior que a segunda onda por si só, tentando explicar de forma simples, se você imaginar que esse vírus não volta, 10% da população infectada, matematicamente a segunda parte da onda é 90%. Só que você vê que os lockdowns na Ásia, onde já teve outras epidemias no passado de gripes, as pessoas já estavam treinadas a conviver de maneira tanto que eles se saíram bem melhor na administração dessa crise, porque o cara começa a saber testar quem pode sair, quem não pode, quem usa máscara, quem usa álcool, tem rodízio, tem não sei o quê, e aí a economia vai funcionando, e isso é importante para o mercado. Então, matematicamente é isso. Se tiver uma mutação do vírus, esse risco é verdadeiro, mas a gente diminuiu porque a gente imagina que está dirigindo uma serra com uma neblina. Então, tem que ser um pouco mais cauteloso, porque a gente também não quer cair no buraco, porque sair dele é mais difícil. Então, vamos com calma. Essa é a nossa ideia. E é debate diário. A gente tem vários pontos que são polêmicos e podem afetar preço, sim. A gente acha que, em algum momento, pode comprar alguns seguros, algumas puts. Por enquanto, não estamos só com uma posição menor mesmo. Mas tudo é preço. Quando eu falava 75 mil que comprar era interessante, é uma coisa. Quando você está falando 90, 95, o risco é maior. Continuamos apostando para cima. Está muito mais convicto a 75, menos agora. Muita gente, por exemplo, né, Pinelli, comprou o dólar quando estava 6 e agora está suando frio porque o dólar caiu a 5. Tem um monte de gente com esse monte de dólar aí na mão sem saber o que fazer. Muita gente comprou o swap do governo, né? Isso. Essa é a dificuldade, né? Esse é um jogo de ter a bola de cristal e você está tentando olhar um pouquinho na frente, porque o mercado vai. Você tem que estar um pouco na frente do mercado. E para isso você tem que entender a psicologia do mercado. Não é um jogo matemático unicamente. Tem muita coisa aí. Tem um pouco da ambição, tem um pouco do medo, tem um componente psicológico e tem um fundamento também. Tudo isso você vai moldando ao longo de vários anos. Então, se você olhar, a gente sempre se preocupou. O fundo já passou por outras crises que também foram complicadas. Em 2008, a gente não perdeu dinheiro. Você tem surpresas. A gente teve a própria eleição do Trump, foi uma eleição que parecia à época, depois até subiu com o Trump ganhando a eleição, mas quando o Trump ganhou a eleição, ele não era o favorito e a gente achava que ele tinha uma chance de ganhar a eleição. Não era o que as bolsas de apostas davam, não era o que as pesquisas davam, e a gente reduziu a posição, falou, não vamos correr risco, porque o mercado acha que se ele ganhar vai ser ruim. E a gente diminuiu bastante, a gente estava olhando. No próprio Joesley Day, a gente escapou no Brexit, a gente conseguiu, de alguma forma, pode ser em alguns casos de sorte, alguns de talento, alguns de antecipação, de perceber.
Então, a gente está muito sempre preocupado com tentar evitar as grandes perdas. Nem sempre é possível, mas esse é o desafio que a gente é pago para ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer isso. E mesmo fazendo isso, não é uma certeza de ganho. E esse aqui é o complicado, mas é o que te move a ficar sempre buscando mais informação, ver como o mercado está pensando. É mais ou menos isso aqui. Só para dizer que não é fácil, mas eu acho que do ponto de vista do investidor, eu também acho que, aí estou falando não dos fundos, mas acho que o cara tem uma diversificação geográfica, uma diversificação de ativos, às vezes tem um ou outro seguro, e tentar, o que eu falo lá, a gente acha que às vezes tem boas teses de investimento, mas a gente não quer ganhar tudo num jogo. Esse é um jogo para você construir ao longo dos anos, você vai fazer isso por muito tempo, ninguém quer ficar rico aqui, pelo menos lá na Rio Gestão, de um dia para o outro, ninguém quer ganhar tudo, eu não quero ganhar 100% para amanhã, mas também não quero perder 100% do meu. Então, esse tipo de coisa que a gente acha, e a nossa filosofia é essa, assimetria, diversificação, e eu acho que isso serve para um portfólio das pessoas. Vocês são fundistas, não são corrida de 100 metros, né? E nunca foi. Agora, eu queria, João, se você me permite, estamos na antessala da Rio Gestão, eu queria entrar um pouco mais na empresa para conhecer um pouco mais desses fundos, que têm uma performance histórica, e aí eu estou falando realmente de praticamente 15 anos, por crises que já foram atravessadas e momentos de euforia, momentos de depressão dos mercados. Estou falando da crise de 2008, a crise de 2016. Tudo bem que a gente está vivendo algo novo, né, onde se soma uma crise sanitária, né, uma epidemia, uma doença, um vírus que se espalhou pelo mundo. Mas eu quero entender melhor as estratégias de investimentos da Rio Gestão. Começando com o Rio Absoluto, André, que é um fundo que está aí realmente performando de maneira brilhante, 5 estrelas pela Morningstar, como muito bem lembrou o João Gabriel. Queria entender melhor qual é o segredo deste fundo tão laureado no mercado financeiro. Desculpa interromper, Rafa. Então, a gente pensou junto, na verdade, né? E pegando um pouco esse link do Pinelli, da dinâmica que eles conseguiram contornar o Joesley Day, 2008 e agora, os fundos da Gestão têm uma peculiaridade que a gente não vê muito no mercado, que eles têm uma sofisticação, né, e adaptação fácil, rápida, e mantém alta liquidez. E com uma correlação muito baixa no mercado, coisa que a gente geralmente só vê em fundos quantitativos. O Rio Absoluto é D+4, o Rio Ações é D+3. Eu queria do Kern, né, saber qual é o segredo que eles têm, qual é a estratégia para conseguir manter essa correlação baixa com o mercado, oferecendo alta liquidez para o cliente e toda a sofisticação de uma gestão de qualidade. Qual é o segredo aí que você conta para a gente? Então, João, a Rio é uma casa que o DNA de todos os